Hello, pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Arquivo Especial. E hoje vamos falar da grandiosa, maravilhosa, icônica Cláudia Maria Patitucci Gimenez, também mais conhecida apenas como Cláudia Gimenez. Ela foi uma grande atriz, humorista, dubladora e roteirista brasileira e ao longo de sua carreira recebeu diversos prêmios, incluindo um prêmio APCA e o prêmio de melhor atriz pelo Festival de Brasília, além de ter recebido indicação para o Troféu Imprensa. Cláudia Gimenez é uma atriz extremamente lendária, eu gosto muito de Cláudia Gimenez, todos os trabalhos dela, seja em novela, seja nos programas de humor, principalmente os programas de humor. Cláudia Gimenez, nossa, perfeita, incrível. Hoje ela será a grande homenageada deste programa, desta série, então, a grande homenageada do Arquivo Especial em si. Então, pra gente ser breve assim, que eu sempre enrolo nas introdução, se inscrevam aí no canal, deixa o like de vocês, ativa o sininho se vocês gostam do Arquivo Especial. E se vocês gostam da Cláudia Gimenez, já deixa aqui embaixo os personagens favoritos dela, que vocês gostam e tudo mais. Bom, dito isso, solta a vinheta do Arquivo Especial e vamos contar a trajetória de Cláudia Gimenez. Cláudia Gimenez nasceu no dia 18 de novembro de 1958 no Rio de Janeiro, porém com raízes espanholas e italianas. Cláudia é formada no curso normal e fez especialização em maternal e jardim de infância, além de teatro amador no Tijuca Tênis Clube. Em 1978, ela fez a sua estreia no teatro profissional interpretando a prostituta Mimi Bibelô na primeira montagem de Ópera do Malandro de Chico Buarque, ao lado de Ari Fontoura e Marieta Severo. A gente já percebe que já logo no começo que a gente fez algumas apurações, né? Eu fez algumas apurações pra contar sobre ela, né? E é muito difícil achar muita coisa sobre a vida dela, então isso aqui foi o máximo que eu consegui encontrar, então, tipo, tá pulando muitas etapas, se vocês verem, que fala como ela nasceu, já pula já pra ela fazendo peças e fazendo as coisas. Porque a Cláudia, por mais que ela sempre estava ali em programas de humor, em novelas e tudo mais, fosse muito famosíssima, o povo gostasse muito dela, ela também era muito reservada, ela era muito na dela, então, ela até dava algumas entrevistas, mas não eram tantas assim, então, tipo, ela era bem na dela mesmo, ela era mais discreta, né, enfim. Então, aqui você já vê que, por mais que não tenha muito do começo, assim, da vida dela, a gente já percebe que ela já tinha esse interesse no teatro e já começou assim, já foi já direto e virou essa mulher incrível que a gente conhece, né. Bom, o produtor Maurício Sherman a viu na peça e convidou para ir para a TV Globo. Estava fazendo a Ópera do Malandro, que era o meu primeiro trabalho profissional em teatro. Aí o Maurício Sherman um dia foi assistir a peça e falou, vou levar essa menina para televisão. E me levou. E eu aí fui fazer o Viva o Gordo, né, que estava estreando o programa com o Jô. Cláudia foi convidada, né, para participar da abertura do programa Viva o Gordo, do Jô Soares. Então, gente, eu acabei de citar o Jô Soares, eu preciso lembrar uma coisa aqui. Eu tô gravando a temporada inteira de uma vez, então pode ser que o episódio do Jô Soares tenha saído antes do episódio da Cláudia Gimenez, e também pode ser que o episódio do Jô Soares seja o próximo, depois desse aqui. Então, independente da ordem que sair, saibam que eu falei de Jô Soares aqui. E ela fez parte realmente, primeiro foi na abertura de Viva o Gordo. E depois ela participou fazendo vários personagens, inclusive tinha uma personagem que agora não vai me vir o nome na cabeça agora, mas que ela era uma médica. E todo paciente que ia lá se fudia na mão dela. Gente, eu achava incrível essa personagem. Provavelmente esse soro é pra mim, né, dona? Ei, quem és tu? Quem foste tu? Tu és nada. Como não sou nada? Eu sou paciente aqui, exijo respeito. A senhora me deu o meu soro, senão eu vou chamar o médico. Vai chamar, todo mundo apagou. Mas, dona Alda, esse soro é pra mim. A senhora me dá esse soro, dona. Te dou, quer? Quer um pouquinho? Quer um pouquinho.
Mas que absurdo! Isso é cachaça! A senhora ousou substituir o meu sono por cachaça? Só batizei um pouquinho, isso é exagerado por baixo, quer? É. Um pouquinho? É. Pode aplicar. Enfim, seguindo aqui, ela também, depois do Vivo Gordo, ela entrou pro elenco, né, e ficou lá por 4 anos. Simultaneamente, ela também fez participação no programa Os Trapalhões, e a performance cômica dela chamou a atenção de Chico Anísio, que foi o primeiro episódio dessa temporada. Essa informação eu sei. O primeiro episódio dessa temporada é sobre Chico Anísio, corram lá pra ver. E aí ela fez vários dos programas dele, como Chico Anísio Show e Escolinha do Professor Raimundo. Sendo Escolinha do Professor Raimundo talvez um dos trabalhos mais icônicos dela, porque ela interpretou a Cacilda, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui também, toda uma ligação aqui, né? Tem um vídeo só sobre a Escolinha do Professor Raimundo, e lá eu falo que a Cacilda é uma das minhas personagens favoritas da Escolinha, porque... Primeiro, ela é toda estilosa e ela sempre falava uma putaria, gente, eu adorava. Eu tenho tendência pra personagens assim, né? Tanto que uma das minhas personagens favoritas de Toma Lá da Cá é a Dona Copélia, né? Aí você vê bastante. Mas a Cacilda era incrível. Eu adorava quando ela vinha com aqui é beijinho, beijinho, pau, pau. Adorava. Lendária. Dona Cacilda! Fala, Conceição do Calbi. Ah, sim, porque eu sou famoso. Não é por isso, não é porque tem uma musiquinha assim. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu. Não precisava olhar, pai. Fala, amor. Dona Cacilda. Dona Cacilda. Menina, confortável que é danado. Teve outra personagem que, gente, se eu lembrar o nome, vai aparecer na edição, que agora eu esqueci. Nos primórdios do Zorra Total, ela interpretava uma personagem, eu acho que é Dorinha. Não lembro se é Dorinha. Enfim, vai aparecer aí se eu lembrar ali. Que era nos primeiros programas do Zorra Total, que a pessoa ligava pra ela. E ela era tipo a Márcia Sensitiva. Ela atendia as pessoas e tentava dar dicas assim pra pessoa alinhar os chakras, renovar as energias, sabe? Uma coisa bem assim, astral. Só que na verdade ela era toda estressada e ela... Nossa, gente... Antes da gente agora entrar no tópico de carreira, porque a gente tem aqui carreira na televisão e no cinema. No cinema e no teatro, inclusive, né? Então antes da gente entrar nesse tópico, é bom lembrar de mais uma personagem icônica dela, que foi a Edileuza de Sai de Baixo, que em uma das temporadas ela fez a empregada Edileuza, com quem viveu cenas icônicas e lendárias de Sai de Baixo ao lado de Miguel Falabella, né? Que a gente vai exibir aqui também. Só com um pneu tapando o triangulinho do amor. E embaixo, Miss Borracha. E ao lado a senhora, sua mãe, me passando a faixa, né? Ó, eu vou ver como que eu vou dividir isso aqui, gente. A gente tem aqui 3 tópicos sobre Cláudia Gimenez na carreira dela. Temos o tópico carreira no teatro, carreira no cinema e carreira na TV. Então vamos dar uma agilizada, vamos começar aqui com carreira na televisão, vai entrar o tópico aí, e aí a gente depois comenta o resto. Gente, como ela fez muita coisa, eu vou acelerar, vou ler muito aqui o roteiro descaradamente para poder acelerar aqui para vocês, ó. Ela estreou na Rede Globo em 1979 em uma participação na série Malu Mulher. No início da década de 80, ela participou do elenco dos Trapalhões, né, como eu falei. Depois, Vivo Gordo, os programas do Chico Anísio. Em 83, fez uma participação em episódio do seriado Mário Fofoca, que era interpretado pelo Luiz Gustavo, que também fez com ela Sai de Baixo, né. Depois disso, ela fez algumas outras novelas, como Tititi, Armação Limitada, Ilimitada, inclusive, sempre me confundo. Depois veio, né, a Escolinha do Professor Raimundo, que ela ficou dos anos 80, na época do Chico Anísio Show, e pegou até o final em 94, 95, por aí. Porque aí depois ela voltou já no Zorra Total, como eu falei, ela fez uma personagem do Zorra Total, e voltou como Cacilda lá. Aí a Escolinha meio que acabou, e aí virou o programa de novo, Escolinha, em 2000. E aí ela fez novamente a Cacilda, quer dizer, em 2001, né? A Cacilda nessa última temporada da Escolinha.
Então ela ficou todo esse tempo aí. Além disso, de todos os outros programas de Chico Anísio que ela participou, como Estados Unidos, Chico City e tudo mais, ela participou de Confissões de Adolescente. Em 1995 esteve em Xuxa Especial Deu a Louca na Fantasia, fez participação em Você Decide, em Sai de Baixo como a icônica Edileuza. Depois ela fez Torre de Babel, e aí por conta desse papel dela em Torre de Babel, como a Bina Colombo, né, garçonete, ela ganhou o prêmio como melhor atriz no Troféu Imprensa, em 1999. Depois ela deu vida às personagens Glorinha e Grace Kelly no Zorra Total durante 2 anos. Eu tinha falado Dorinha, já me corrigi aqui ao vivo ainda, ó. Era Glorinha, a personagem que eu estava citando aqui pra vocês. Depois disso, em 2000, ela participou da série Brava Gente, As Filhas da Mãe, fez participação em Os Normais. Depois ela fez o quadro Sitcom.br, que era um quadro do Fantástico, e ainda foi a personagem Consuelo na novela América. Em 2007, ela interpretou a Anja Custódia na novela Sete Pecados, papel que lhe rendeu 2 indicações ao Prêmio Contigo de TV em 2008 nas categorias de Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Par Romântico, com o ator Rodrigo Pavanello. Eu lembro muito da Anja Custódia na novela Sete Pecados, inclusive poderia reprisar, né, na Globo ou no Viva. Sete Pecados faz muitos anos que eu não vejo essa novela. Era um papel realmente muito icônico. Depois ela fez Negócio da China, A Vida Alheia, Aquele Beijo. Participou das séries brasileiras, no episódio A Inocente de Brasília. Depois fez Além do Horizonte, Sexo e as Negas, Haja Coração. Algumas minisséries, algumas coisas assim do Fantástico, né? Fez uma participação em Deus Salve o Rei, só que ela acabou passando mal e aí deixou as gravações e foi substituída por Cristina Mutarelli. Então tudo isso aqui que eu resumi foi tudo que ela fez na televisão. Claro que ainda deve ter muito mais que isso aqui, como eu disse, eu resumi. Então a Cláudia Gimenez, ela fez muitas coisas icônicas na TV, até os seus últimos anos de vida, mostrando que ela era uma atriz super versátil, super engraçada e sabia fazer tudo que propusesse pra ela, ela fazia. Ela era icônica. Agora a gente vai entrar rapidamente no tópico carreira no cinema. Ela entrou nas telonas em 1983 no papel de Olga, em Gabriela. 2 anos mais tarde ela foi Eni em Urubus e Papagaios. Depois ela participou de filmes como Ópera do Malandro e A Dança dos Bonecos, né? Depois ela participou em Os Trapalhões no Alto da Compadecida e esteve também em Romance de Pregada como uma religiosa. Em 1991 ela também interpretou o longa O Corpo, né? Ela fez a personagem Bia, né? Que garantiu a ela o prêmio do Festival de Brasília na categoria de Melhor Atriz. 7 anos depois voltou ao cinema como uma delegada em Como Ser Solteiro. Em 2006 ela estreou como dubladora interpretando Ellie. No caso ela dublou a Ellie, que era uma mamute, que era, se não me engano, par do Manny, em Era do Gelo 2. Depois ela voltou em Era do Gelo 3, só que aí depois ela não quis mais dublar o filme, e depois dos 2 filmes, e aí ela entrou outra dubladora no lugar. Agora, depois desse tópico também rapidinho, que a gente vai acelerar aqui hoje, porque eu tô gravando bastante episódios hoje, então a gente tá aqui na correria. Vamos agora para a carreira no teatro de Cláudia Gimenez. No teatro ela teve destaque no monólogo Como Encher um Biquíni Selvagem, com texto e direção de Miguel Falabella, que ela teve vários trabalhos com Miguel Falabella, né? Em 2003, novamente ao lado dele, ela fez Batalha de Arroz no Ringue para Dois, de Mauro Razzi. No ano seguinte, dividiu o palco com Hernani Moraes na comédia Pequeno Dicionário Amoroso, de Jorge Fernando. E em 2010, participou do espetáculo Mais Respeito que Eu Sou Tua Mãe, escrita pelo argentino Hernán Cassiari e dirigido por Miguel Falabella novamente. Então você viu que ela fez não só tipo televisão, como ela fez também cinema, fez teatro e fez dublagem também. Então ela via pro humor, ela vinha pra novela, ela fazia de tudo, como eu disse nos outros tópicos. Então às vezes muita gente não reconhecia esse trabalho dela, lembrava apenas dela tipo como Cacilda na escolinha, lembrava dela em Sai de Baixo, não sabia também o potencial que ela tinha como uma atriz incrível que ela era. Agora a gente vai para nos últimos tópicos, que é vida pessoal e depois sua morte.
Bom, gente, aqui eu vou nem precisar ler o roteiro, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Um problema que ela ficava... que engatilhava muito ela, que ela ficava muito mal com isso, era a questão da obesidade. Porque vocês, pra quem já conhece a Cláudia Gimenez, e pra quem não conhece, tem várias fotos dela aqui atrás no fundo, e vai passando também ao longo do vídeo. A Cláudia Gimenez era uma mulher gorda. Ela chegou a emagrecer um tempo depois, por conta de algumas questões de saúde. Mas pelo fato de ela sempre ter sido gorda, ela tinha um pouco de insegurança com ela mesma. E ficava um pouco incomodada, e eu entendo ela, com muita razão. Porque na maioria dos programas, tipo, às vezes de humor, tudo bem que era coisa da época e tudo mais, mas ela tá com toda razão em se incomodar. Que na maioria, as piadas que, tipo, podiam ser feitas com ela fazendo personagens em algum programa, era sempre com com o peso dela, sabe? Então tinha muito isso, que a baleia, não sei o que. Sempre tinha alguma piada de cunho gordofóbico pelo fato dela ser gorda. Em alguns casos ela nem ligava muito, tipo, é um personagem, né? Vamos lá. Mas no fundo ela não curtia muito não isso, ela ficava bastante incomodada, ela não gostava muito disso, ela tinha várias batalhas com ela mesma sobre isso. Em alguns momentos ela chegou a citar, às vezes ela pedia até pra mudar o texto, que ela não ia muito com isso. E anos depois, como eu disse, ela acabou emagrecendo, né, por conta de algumas questões de saúde. E ela passou por um clássico problema que geralmente humoristas têm, como até, por exemplo, foi o caso do Leandro Hassum. Que sempre falam que, tipo, que a graça do humorista gordo é o fato dele ser gordo. Então muita gente chegou a falar na época, quando o Leandro Hassum emagreceu também, falaram que, tipo, o Leandro Hassum perdeu a graça. Mas não é porque perdeu a graça, é que o povo via ele gordo e falava, nossa, um gordo engraçado, né? Nossa, e ficava com isso. Então, por isso falavam que ele perdeu a graça, que o Leandro Hassum continua sendo um humorista incrível, independente do peso. Então era o povo que causava. Então... gerou uma grande polêmica quando ela emagreceu. Falaram, agora ela perdeu a graça. Mas era tudo porque o povo queria tirar com a cara dela pelo fato do peso dela. E eu entendo muito ela nessa questão de peso. Eu sempre tive também questões com isso, né, com o peso. Às vezes eu uso umas roupas aqui nos vídeos, gente, que dá até uma disfarçada. Mas eu tenho muitas questões também com o meu peso, eu tenho muita insegurança. Então eu sei muito bem o que a Cláudia Gimenez passava. Diferentemente até do Jô Soares, né, que é um dos episódios que tem aqui nessa temporada, que Jô Soares, por mais que ele tinha também, às vezes ele não gostava de certas coisas, mas ele sempre ressaltava isso de rir de si mesmo, e tipo, de tirar esse estereótipo do gordo. Então por isso que ele tinha programas como Vivo Gordo, ele falava Beijo do Gordo. O Jô Soares, ele nessa questão ele era um pouco mais empoderado, ele sabia tirar sarro com ele mesmo e tentar não ligar pra tudo que falavam a respeito do peso dele. Que muitas das vezes o povo até esquecia o talento dele, focava só no peso dele. Depois de todo esse tópico, né, mais sério, vamos falar aqui das relações dela. Em sua vida pessoal, Cláudia Gimenez namorou tanto homens quanto mulheres. Em 2008, terminou seu relacionamento com a personal trainer Stella Torreão, com quem era casada desde 98, ela ficou 10 anos com ela, né. Após o término, ela teve diversos namoros, entre eles com a cantora Leila Pinheiro e o ator Rodrigo Pavanello. Rodrigo Pavanello foi o par dela na novela Sete Pecados, como eu tinha falado. Ela também se envolveu com o ator Todd Rotondi, quando esse esteve no Brasil em 2010. E depois disso, ela retomou a relação com a personal, a Stella, né? E viveram vários anos juntas. Aí agora já não sei se... Às vezes eu confundo e não leio depois no roteiro, tá, gente? Mas eu não sei se ela chegou a ficar com ela até os últimos dias de sua vida, mas ela voltou com ela a partir de 2010. Agora vamos fechar com o tópico problemas de saúde e a morte de Cláudia Gimenez. Seguindo uma linha do tempo aqui, gente, em 1987, Cláudia Gimenez foi submetida a sessões de radioterapia para tratar um câncer no mediastino, e que, segundo os médicos, podia ter enfraquecido os tecidos do coração dela. Depois que eu tive o câncer, eu passei a ver a vida com outra ótica, com outra completamente diferente, porque você passa a ver que a vida é finita mesmo, né? Não é um ensaio. Em 99, submeteu-se a uma nova cirurgia cardíaca para colocar 5 pontes de safena. Em 2012, ela passou por uma segunda cirurgia no coração e dessa vez para reparar sua válvula aórtica. Eu sou uma guerreira. Chegam perto de mim e falam, vamos trocar a válvula aórtica. Ok, vamos. Vamos fazer 5 pontos de safena. Ok, vamos botar um marca-passo. Ok. Depois eu comecei a me divertir com isso.
Às vezes eu entrava numa loja, o troço apitava, pi, pi, pi. Eu dizia, não tô roubando nada. É o marca-passo. E aí, em 2013, ela precisou se afastar das gravações da novela Além do Horizonte por conta de uma cirurgia para colocação de um marca-pasto. Ela teve muitos problemas com o coração. Você disse que o humor ajudou você nessa recuperação. Mas não tenha dúvida, o humor ajuda muito. Na primeira cirurgia, foi assim uma coisa... Eu fazia tanta palhaçada no CTI que o senhor do lado arrebentou os pontos todinho dele. Na primeira cirurgia, eu falava barbaridades. O velhinho deitado tinha feito. E eu dizia pra ele, ficava... Ah, seu Antônio, fiquei menstruado. Pelo menos isso o senhor não vai passar. E isso salva, gente. Desde um câncer que ela teve em 87, então às vezes meio como sequela, né? E aí, infelizmente, Cláudia Gimenez faleceu aos 63 anos de idade na manhã do dia 20 de agosto de 2022, né? Foi recente. Morre no Rio aos 63 anos a atriz Cláudia Gimenez. O Brasil se despediu hoje de Cláudia Gimenez. A atriz morreu no Rio de Janeiro aos 63 anos e deixa um legado de personagens inesquecíveis. Inclusive, tá ela e o Jô nessa temporada, ela morreu 2 semanas depois do Jô, né? Inclusive porque ela trabalhou com ele. E ela estava internada no Hospital Samaritano, localizado no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A causa da morte foi insuficiência cardíaca devido ao tratamento do câncer do mediastino, né? Na ocasião, o governo do Rio de Janeiro emitiu uma nota de pesar sobre a morte da atriz. Não consegui muitas informações a respeito de velório, enterro, mas eu sei que teve depois um velório mais privado. Aí agora já não sei informar a vocês se ela chegou a ser cremada ou se ela foi enterrada. Mas independente disso, essa foi a história de Cláudia Gimenez. Cláudia Gimenez é uma guerreira. Foi uma guerreira e pra mim é até hoje, mesmo ela não estando mais aqui, por tudo que ela viveu a vida dela, por mais que a gente tenha trazido pouca coisa aqui, mas pelo que ela viveu, pelo que ela passou, as lutas contra ela mesma e com questões da sociedade sendo gordofóbica, né, com ela. E não só por isso também, né, gente, mas tudo que ela passou por causa das doenças, né, câncer, problemas de coração. Então admiro muito a Cláudia Gimenez, muito a história dela e admiro muito também o trabalho dela. Eu acho ela uma atriz incrível, como eu disse várias vezes nesse vídeo. E eu fiquei muito mal mesmo com a morte dela. Eu gostava bastante dela, ela sempre foi perfeita. Se vocês gostam de Cláudia Gimenez, se vocês gostam do trabalho dela e gostaram desse episódio, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, ativem o sininho pra vocês continuarem vendo episódios como esses aqui. Essa temporada tá vindo com tudo, trouxe bastante gente maravilhosa. E pra quem chegou já nessa temporada e quiser ver mais, temos playlists aí das outras 3 temporadas e uma playlist completa com todos os episódios do Arquivo Especial ao longo das 4 temporadas. Então, é isso. Um beijo a todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser e há de querer. Axé pra todo mundo. E Cláudia Gimenez, descanse em paz, você é lendária e obrigada por tudo.